Olá! E na nossa aula de hoje, conjuntos numéricos. Você sabe o que é um conjunto? Não sabe? Um conjunto é uma coleção ou agrupamento de elementos. E o que são esses elementos? Esses elementos podem ser qualquer coisa. Pessoas, frutas, animais. Você pode ter aí uma coleção de lápis. Então, os elementos são os lápis. No nosso caso aqui hoje, os elementos são os números, por isso, conjuntos numéricos. Então, nós temos aqui, esse maior conjunto, tá vendo esse conjunto grandão, que é o conjunto dos números reais. Dentro do conjunto dos números reais, nós temos, vários outros conjuntos. E vamos estudar, de dentro para fora. Então, vamos começar estudando aqui, conjunto dos números naturais, representado aí pela letra N maiúscula. Não se esqueça, toda vez que você for representar um conjunto, é sempre por letra maiúscula. Quais são os números que fazem parte do conjunto dos números naturais? São os números que nós usamos para contar. Olha lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. É um conjunto infinito. Nós temos o subconjunto, um subconjunto que faz parte do conjunto dos números naturais, que é o N asterisco. O que é esse N asterisco? É o conjunto dos números naturais não nulos, ou seja, exclui o zero. Então fica 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Sempre um conjunto infinito. Conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Esse conjunto é formado por todos os elementos do conjunto dos números naturais e seus opostos. Então, quer dizer, professora, que você está dizendo que todo número natural também é um número inteiro? Isso mesmo, Se você observar aqui no desenho, você vai ver que o conjunto dos números naturais ele está contido no conjunto dos números inteiros. Então, todo número natural também é um número inteiro. Lembrando, conjunto infinito. Botei aqui só alguns elementos para representar, mas é um conjunto infinito. Subconjuntos de Z. Então, eu tenho primeiro aqui, Z asterisco. Conjunto dos números inteiros não nulos. Exclui o zero. Z mais. Conjunto dos números inteiros não negativos. Então, exclui aí todos os números negativos, somente os positivos e o zero. Z menos. Conjunto dos números inteiros não positivos. Então, exclui todos os positivos. Então, somente o zero e os negativos. Conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Um número, ele é racional se ele pode ser escrito em forma de fração, onde A é um número inteiro qualquer e B é um número inteiro diferente de zero. E aí você deve estar se perguntando, mas professora, por que é representado pela letra Q? É Q de quociente. Uma fração não é uma divisão? O resultado da divisão nós chamamos de quociente. Por isso que o conjunto dos números racionais é representado pela letra Q. Então, trouxe aqui alguns exemplos de números racionais. E aí a gente já sabe que um número ele é racional se ele pode ser escrito em forma de fração. O número 6, eu consigo colocar ele em forma de fração? Consigo, posso dizer que é 6 sobre 1. 6 dividido por 1 é igual a 6. Então, é um número racional. Raiz quadrada de 9. Qual é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é igual a 3. Consigo colocar o número 3 em forma de fração? Consigo, 3
sobre 1. Então, é um número racional. 0,2. Tenho aqui um número decimal finito. Consigo colocar em forma de fração? Consigo. Tenho aqui 2 décimos, certo? Ainda consigo simplificar, vai ficar 1/5. Coloquei em forma de fração, é um número racional. E por último aqui, 0,777 é um número conjunto, um número infinito. Eu tenho aqui uma dízima periódica, porque eu tenho um período aqui que se repete infinitamente. As dízimas periódicas a gente consegue colocar em forma de fração. Colocando essa dízima periódica aqui em forma de fração, vai ficar 7/9, 7 sobre 9. Então, as dízimas periódicas são números racionais também. E olha lá, um número inteiro, um número natural é um número inteiro e um número inteiro também é um número racional. Então, quer dizer, N está contido em Z e Z está contido em Q. Agora, nós veremos aí conjunto dos números irracionais. Perceba que ele está aqui, sozinho. Vamos lá aprender. Conjunto dos números irracionais, representado pela letra I. Quais são os números que fazem parte do conjunto dos números irracionais? São os números decimais, infinitos e não periódicos. Observe que esse número aqui, após a vírgula, não tem um período aqui que se repete infinitamente. Ou seja, é um número que eu não consigo colocar em forma de fração. Então, por exemplo, eu tenho aqui raiz quadrada de 3. A raiz quadrada de 3 não é uma raiz quadrada exata. É 1,7320 e assim vai. Eu consigo até aproximar esse número. Eu até posso falar assim, que a raiz quadrada de 3 é aproximadamente 1,73. Mas eu não consigo colocar em forma de fração. Por quê? Porque não tem um período aqui, que se repete infinitamente, tá? Olha lá, 1,203040, a mesma coisa, é um número decimal, infinito, não periódico. Não consigo colocar em forma de fração. Pi, a gente muitas vezes, geralmente a gente usa aí pi 3,14, Às vezes vem até lá na questão, considere pi igual a 3,14. Eu já vi até em algumas questões aí mandando considerar igual a 3. Mas, na verdade, pi é um número decimal infinito não periódico. É um número irracional. Eu não consigo também colocar em forma de fração, tá vendo? Não tem um período aí que se repete infinitamente. Agora, nós vamos ver, por último, conjunto dos números reais. E, por fim, conjunto dos números reais, representado pela letra R. Este conjunto é formado por números racionais e números irracionais, ou seja, o conjunto dos números reais é formado pela união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Mas, professora, você não falou dos números naturais nem dos números inteiros. Olha lá, não se esqueça, hein? Todo número natural é um número inteiro e todo número inteiro é um número racional. Então, quando eu falo os números racionais, eu já estou incluindo, números inteiros e números naturais, certo? Essa foi a nossa aula de conjuntos numéricos. Tchau, tchau! Até a próxima aula e não se esqueça, você é capaz!